Olá, Ruth. Oi, Denise, como vamos? Vamos bem. Ontem não podemos fazer nosso encontro devido ao jogo do Brasil. Uma Acho que boa nem, razão. acho que nem valeu muito a pena, viu? Não, até Você que eu gostou do assisti jogo? também o jogo. O primeiro tempo estava muito ruim, mas o segundo tempo já estava melhor. Você achou? Eles também deviam estar sentindo a falta do Neymar, né? Teve mais um jogador também que não, dois jogos eles não vão poder jogar por Obrigada. causa do. É, Ah, esses jogos estão muito violentos. Eu tenho nossa, assistido bastante é jogos, bem violento. tem muita violência, É muita verdade. A violência. pessoa É tem um que ter um tal de preparo, empurra, né? meio pernada e E aquela pancada, chuteira, olha, aquelas travas da chuteira é, na perna. de Nossa, metal, é, é horrível. é, é. De modo que É, o esporte, esse esporte que é muito competitivo, né? Acaba se tornando muito violento. Quando é um indivíduo que joga tênis, outra coisa assim, ou diferente. atletismo, que cada um tem um desempenho, É. mas ali são 22 correndo atrás de uma bola e todo mundo quer fazer a mesma coisa, é um problema. É verdade. E é uma bola só, né? Poderia ser mais de uma. Poderia ser Exato. pelo menos umas cinco, né? Bom, Ruth, vamos deixar de conversa fiada e vamos lá para as notícias da semana. O que temos aí? Bom, as coisas que as pessoas realmente querem saber é quando é que vai ter um novo governo, né? Nós já passamos mais de duas semanas agora já que o Netanyahu recebeu o mandato e ele ainda não conseguiu formar um governo, não porque ele está negociando com opositores, ele está negociando com Aliados. os, que, com os aliados, né? São 4 partidos que são todos aliados, e ali está aparecendo uma guerra entre opositores. Quer dizer, as coisas que estavam andando muito bem entre ele e o Chas, com o Ariederi, ontem já anunciaram que eles já estão também voltando para trás em todas as concordâncias que eles haviam chegado, porque o Deri não está gostando muito da facilidade com que o Netanyahu está dando cargos e funções e facilitando muito a vida com a Sionut Datit, que é o Smotrich, o sionismo religioso, o partido sionista religioso, e o partido da Otzma Ayodit, que é do Ben-Gvir. E, na realidade, o único partido com o qual o Netanyahu já assinou um acordo de coalizão é exatamente a menor facção do partido que eu falei já várias vezes, que é a Tzionuta Datit. São 3 partidos que se fusionaram para concorrer às eleições. E um deles é um partido do eu sozinho. Tem um deputado que é o partido que se chama Noam, e cujo deputado único eleito é exatamente um extremista tremendo, principalmente no aspecto das relações da sociedade, quer dizer, com relação a toda a comunidade que eles chamam Latabit, né? E com relação aos direitos das mulheres. 300 anos para trás, dentro de uma escuridão absoluta. Com ele foi o único que o Netanyahu já assinou um acordo.
Se bem que, depois de houve tanta reclamação em torno do que ele concordou com esse Maoz, é o nome do tal Rav Maoz, que é o dirigente desse partido, e é o único deputado eleito. Ele disse que o povo não precisa ficar muito preocupado, porque nem tudo que está escrito lá ele vai conseguir realizar, mas imagina se ele realiza a metade do que ele quer, já é o bastante para tornar a vida da gente muito estranha. E o que está acontecendo, e que realmente está prejudicando muito, porque a imprensa, tanto escrita, falada, televisionada, vários ramos de imprensa, vários tipos de jornalistas, que cada um com as suas ideias, mas numa coisa, todos eles, que eles têm ideias diferentes, têm ideologias diferentes, escrevem em veículos ou falam em veículos de informação diferentes, mas numa coisa todo mundo fala igual, é que está altamente preocupante a perspectiva desse governo sair dos moldes como está sendo traçado. Porque todos são muito mais à direita do que o Netanyahu, de modo que até para o Netanyahu não é fácil aceitar todas as exigências, mas ele está aceitando tudo, e não é fácil também chegar a um acordo com relação às mudanças, às reformas que dois partidos pequenos, quer dizer, cada um com 7 deputados, eles querem fazer o que existe de mais importante na conjuntura de um governo. Quer dizer, são reformas na parte judicial, que são assim, muito, muito importantes, na parte de segurança interna e na parte de segurança do país, porque as reivindicações, nem é reivindicação, a palavra reivindicação é muito macia, exigências do Ben-Gvir com relação a esse ministério, que, em vez de ser o Ministério da Segurança Interna, passou a ser agora o Ministério da Segurança Nacional, e, dentro disso, ele exige que que haja uma expansão muito grande dos direitos e das possibilidades que ele tem de atuar dentro dos territórios ocupados, que não dizem respeito absolutamente a esse ministério que existiu desde que Israel existe como um Estado democrático, que não existia até hoje. Porque aí existe, eu já expliquei uma vez, mas vou explicar outra vez, que eu nem sei se as pessoas conseguem entender o absurdo, porque vem ex-militares, ex-políticos, ex-ministros, de várias correntes ideológicas que têm vindo explicar para a gente o que isso significa. Dizer que o ministério, dentro do qual funciona a polícia, mas que, segundo a lei que existe, a polícia não é subordinada ao ministro
da segurança interna. A polícia tem um chefe da polícia que ele é que toma as decisões. Onde é que a polícia vai estar, quantos soldados, quantos policiais vai ter, que horas é que eles vão estar em tal lugar, o que é que eles vão fazer aqui ou acolá. Isso são determinações do chefe da polícia, não do ministro, não são decisões ministeriais. Segundo, que existe um envolvimento entre a polícia e uma parte do Exército, que tem, digamos, a Polícia de Fronteira. A Polícia de Fronteira tem soldados e soldadas que eles estão em serviço militar. E, em vez de servir no Exército propriamente em outras funções, eles estão deslocados para cuidar, para guardar as fronteiras, porque a diferença fundamental entre o que o Exército faz e a polícia faz é que a polícia é que cuida de todos os problemas civis. O que acontece dentro do país com os civis é assunto de policial, não é de soldado do Exército. O Exército tem uma função muito específica em tudo isso, que nunca é envolvimento com problemas civis de qualquer, a não ser que seja uma revolução armada, uma coisa assim. Mas, não sendo isso, todos os problemas que existem dentro da população civil, quem tem que resolver é a polícia, são os policiais, não os soldados. Agora, a influência, esse governo ainda não tomou posse. Tudo que está se falando, mas o Ben-Gvir fala e faz como se ele fosse ministro, mas ele ainda não tem nenhum papel na mão, ele não foi nomeado ainda não houve juramento do governo, nada. Ele está só falando. E o que ele fala, ele e os Smotrich, é o suficiente já para influenciar de tal maneira na conduta de determinadas pessoas que são fanáticas como eles, que, afinal de contas, eles tiveram 500 mil votos. Então, tem muita gente, inclusive soldados também, mas dentro do Exército, como dentro da polícia, tanto os policiais como os soldados, eles não podem se intrometer em assuntos políticos. Nenhum servidor do Exército ou da polícia, eles não podem assumir nenhuma posição política publicamente. E se depois que eles se aposentarem ou se afastarem do serviço, eles quiserem entrar na política, eles têm que esperar 3 anos. Depois que eles se desligaram de qualquer posto, qualquer cargo, seja na polícia, seja no Exército. Porque são 2 coisas que não podem se misturar. É como água e azeite. De modo que, então, aconteceu, agora no fim de semana, uma coisa que é a primeira vez que acontece na história de Israel. Existem várias organizações aqui em Israel, como existem em muitos países, que são organizações assim, civis. Muitas vezes elas têm relações com países estrangeiros que querem, de alguma forma, influenciar no problema, por exemplo, que é um problema que tomou um vulto muito grande internacionalmente, que é a relação entre Israel e os palestinos. Então, nas áreas da Judéia e da Samária, onde vivem a maioria dos palestinos, os que não são árabes israelenses, que vivem lá, tem muitas organizações de esquerda, mas de esquerda mesmo, esquerda radical, que eles israelenses,
judeus israelenses. Eles apoiam a causa palestina. Eles apoiam a causa palestina, eles são a favor do Estado palestino, mas tem muita gente aqui nesse país que apoia a existência do Estado palestino, mas não apoia de jeito nenhum os meios que os palestinos estão usando, que vêm usando há mais de 100 anos, para conseguir criar o seu próprio Estado. Se você me pergunta, eu também sou a favor que tenha um Estado palestino, mas eu, de forma nenhuma, eu não apoio o que os palestinos têm feito durante esses 100 anos. Eu sou contra, tremendamente contra. Não é possível que ninguém vá lutar pelos seus direitos políticos ou qualquer outro, através da matança determinada de outras pessoas que vivem no mesmo território e que não são militares, que não estão usando contra eles nenhuma violência. E qualquer um de nós pode morrer em qualquer um desses ataques terroristas que tem. Qual é o direito que eles têm de fazer isso? Então, eu não posso apoiar uma organização dessa. Não dá. Eu estou disposta a sentar com eles numa mesa, termos conversações e assinarmos acordos, e você vai ter o seu Estado, eu vou ter o meu, Shalom al Israel, mas não sendo desta forma, eu não entendo nenhuma outra, e não aceito nenhuma outra, de que eles possam ter direito a conseguir um Estado através da matança. A grande questão aí é que, na verdade, eles não querem só... Eu não sei, a gente está falando aqui, dizem que a maioria dos palestinos não é a favor da violência. Esses grupos terroristas são os que atacam e que fazem esses... Então, assim, isso também não ajuda muito, porque a autoridade palestina... Mas existe a autoridade palestina, existe o presidente da autoridade palestina, que não faz absolutamente nada para impedir essa violência, muito pelo contrário. De modo que eu não posso, ele não é meu parceiro para conversações. Agora, ele foi eleito, mas já há mais de 10, 12 anos que não existem eleições. Eu não sei se hoje ele seria reeleito, porque tantos anos que não há eleições. E eu também não sei se ele hoje... Você sabe em número quantos palestinos existem aqui nessa região? Sim, sabe-se tudo, quantos tem a estatística anual que se faz, sabe de tudo, mas não é isso. O problema é que as eleições deles, Israel não tem controle. Sim. A gente não sabe o que eles dizem. Eu estou perguntando se você sabe. Você sabe o número de palestinos? O número exato? Não, quantos votaram nele ou não votaram? Não. Estou perguntando o número aproximado. Quantos palestinos existem aqui, nessa região? Não, mas aqui não é palestinos, você tem que separar. Tem os árabes israelenses que representam quase 20% da população de Israel. E tem mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza e nos territórios ocupados. Agora, os números exatos deles... a gente não sabe, a gente sabe daqui dos árabes israelenses, que é o que a gente... um número considerável. O Serviço Nacional que faz a estatística. Né? Você vê, eles, vamos supor, 2 milhões, 2 milhões de palestinos e tem um presidente, né, da autoridade palestina, que não representa eles. Não representa, porque, por exemplo, Gaza pertence, mas eles se separaram. E o Hamas, hoje em dia, não, já há bastante
anos que eles se separaram, eles se constituíram em um governo, e é por isso que Israel, quando bombardeia lá, ou quando faz qualquer coisa lá, diz que nós não vamos bombardear a Ramala, que é a capital da autoridade palestina, que é onde está a sede da autoridade palestina, que de lá não saiu nenhum foguete, os foguetes saem de Gaza. Então, nós fomos bombardear de onde saíram os foguetes. É tudo tão complexo, porque está uma coisa dentro da outra. E você tem também uma grande parte dos palestinos de lá, que eles não querem um Estado palestino ao lado de Israel. Eles querem um Estado palestino em vez de Israel. É isso que eu ia falar então, também. Pois é, aí é um problema que eu também Mas não aí é que posso tá. aceitar. Aí é que tá. Essa questão não é uma questão da maioria, porque Não, a maioria até preferia ficar sob a tutela de Israel. os que estão aqui. Os que estão aqui. E até acredito que está em Gaza também, porque a situação que eles vivem logicamente. lá... Mas aí, voltando ao nosso problema, falando da influência, existem, então, dentro do Exército, uma divisão, tem unidades que se chamam brigadas, em português, aqui é Hativá, em português seria uma brigada, que eles são periodicamente troca, os que são os responsáveis pela manutenção da segurança nessas áreas palestinas. Quer dizer, eles não estão dentro das cidades palestinas, mas eles estão, por exemplo, em Hebron. Hebron, que é um foco tremendo como é que se diz, de incitamento contra Israel permanente, mas de uma coisa realmente muito, muito grave. E Hebron tem uma parte de Hebron que pertence aos judeus. Tem a parte palestina e tem a parte de Hebron, que é Kiryat Arba, que são os judeus que moram lá. E ambos os lados são violentos. Agora, entre eles, lá não pode ter polícia, lá tem que ter exército, porque lá o que eles lidam? Com armas. Não é um problema de divergências ou problemas entre civis. Eles estão armados até os dentes. E as complicações todas lá são de muita violência. Então, lá tem exército. Mas nunca, até agora, nenhum soldado, nenhum oficial, nenhum comandante da região, ninguém se manifestou politicamente para a imprensa, ao público. Então, eu estava falando que tem essas organizações, que também aqui tem, Sadiquim, esses santos, que são pessoas de esquerda radical, que eles vão sistematicamente, toda sexta-feira, em geral, lá para Hebron e para as áreas em volta, para demonstração de apoio aos palestinos. Então, uma vez eles vão porque os palestinos eles entraram em áreas agrícolas das colônias israelenses e eles cortaram árvores, incendiaram, então aí o exército entra e aí tem violência, aí morre, em geral, morre palestino e não morre tantos soldados, ou é o inverso, ou são os colonos que vão fazer violência no lado palestino. Então, eles entram numa aldeia, por exemplo, durante a noite, incendiam carros que estão estacionados, ou fazem a mesma coisa. Eles vão pegar uma árvore, uma oliveira de não sei quantos anos e vão queimar a oliveira.
Aí quem é que entra nessa divergência? O Exército. Então, existe uma unidade dessa do Exército que está estacionada sempre lá nessa área de Hebron. Mas nunca você viu, nem de parte dos soldados, nem de parte dos seus comandantes oficiais, uma palavra a respeito de política. Agora, no fim de semana, estava lá um grupo de esquerda, conhecido, todo mundo conhece aqui em Israel, eles estão sempre fazendo essas manifestações, e estava lá os soldados. E acontece que houve lá um atrito entre palestinos e os soldados. E esses dessa organização de esquerda estavam lá dando apoio aos palestinos, apoiando os palestinos. E aí o exército, os soldados que estavam lá, interviram. Mas aí, o que houve? Nunca você vê um soldado israelense, e esses que estão lá da esquerda também são judeus, jogar uma pessoa no chão e se abaixar e socá-lo, socos, agredir de uma forma tremendamente violenta. Ele estava falando, ele estava dizendo lá as ideias dele, mas não estava fazendo, não agrediu, não fez nada que pudesse levar os soldados, que ele ouvir que ele está dizendo que você está tomando conta daqui dessa região, porque nós dominamos, nós somos os conquistadores dessa região, mas essa região pertence aos palestinos. O soldado pode ouvir isso, ele pode pensar o que ele quiser, mas ele não pode abrir a boca e ele não pode fazer nada enquanto o camarada não está atingindo ele de alguma forma. Não bateu, não jogou pedra, não atirou nele, não cuspiu nele. Ele está gritando lá as ideias dele. Mas pegar o sujeito, jogar no chão, socar, e o outro, que está em pé ao lado dele, grita assim: agora vocês, até Mahaltemezer, vocês agora têm que engolir isso, porque o Ben-Gvir vai vir aqui botar ordem nisso. Agora, acontece que 1000 câmeras filmaram tudo isso. Eu vi isso na televisão. Pois é, todo mundo viu. Quem é que não viu? O mundo todo viu. O mundo todo viu um rapaz jovem, todo armado, né, jogando um camarada que não tinha nada nas mãos, jogando ele no chão, espancado do jeito como ele espancou, e o outro grita. Não dá para você encobrir isso, de que o governo ainda não tomou posse e já existe uma politização dessa entre os soldados que até hoje, durante os 70 e tantos anos que Israel existe, não aconteceu. Logicamente que isso se tornou polêmica, que você vê de um lado, vem os que vêm falar contra os que vêm agora. De um modo geral, os militares e todos os ex-políticos que têm experiência, que trabalharam, que durante os anos que eles serviram o país nessa região, eles têm muita experiência. Todos eles vêm à televisão, ao rádio, escrevem artigos nos jornais, condenando isso, porque é a primeira vez que acontece isso em Israel. Nunca. Nunca aconteceu. O radicalismo leva a isso. Sim, mas até esse ponto de um soldado, que o soldado ele não pode tomar partido de um lado ou de outro, ele está ali para separar os dois. Ele foi punido, esse soldado? Então, aí o que aconteceu? Foi sexta, sábado, falei que o Kochavi, que é o chefe do Estado-Maior, estava nos Estados Unidos e ele teve que voltar por causa dessa agitação toda que começou também, né, com aquele atentado explosivo lá em Jerusalém. E ele, então,
o chefe do Estado-Maior ele tem uma forma de se comunicar com todos os soldados, com todo mundo, todos os soldados que estão em serviço militar. É o que se chama Igeret. É uma carta. É uma carta que é publicada dentro do Exército, logicamente que também chega à imprensa, dizendo que isso que esses 2 soldados fizeram não está de acordo com as normas do Exército, nem as normas militares, nem as normas de como é que se diz, Mossad de consciência militar do comportamento de um soldado perante um civil. Isso não existe, isso não pode existir no Exército, não é aceito e eles não vão aceitar. Resultado, teve lá o soldado que espancou, ele agora está sendo submetido a uma averiguação, existe uma entidade específica que faz o interrogatório, que pega, tem que pegar também testemunhos de todos os lados, né? Tem muita gente chamada, convocada para prestar testemunho, e ele está nesse processo de Hakirá, de inquérito. E o outro que bateu, não, esse que bateu, e o outro que falou, que o Ben-Gvir veio falar, ele foi condenado a 10 dias de prisão militar, na base dele. Na base dele tem prisão, então ele foi condenado a 10 dias de prisão. Olha, o Ben-Gvir, esse que vai ser provavelmente o ministro dessa segurança militar, dessa segurança interna, e que agora é nacional, já não é mais interna, é nacional, quando eles entraram no governo, ele foi visitar os pais desse soldado e filmado, e dizendo, isso nunca mais vai acontecer. É um absurdo que esse soldado esteja preso. E fotografaram e filmaram a mãe, o pai, o irmão, e a avó, todo mundo falando. De modo que, para todas as pessoas que são normais e que estão vivendo nesse país há muitos anos e têm passado por períodos muito ruins, mais perigosos do que estamos agora, e nunca viu isso, realmente você entende que as coisas mudaram. Israel, hoje, não é a mesma que era no mês passado. É outro país. Eu não sei se é outro país ou... Não o país que eu vim. Eu sei, pois. Não o país que eu vim. Isso tudo... E, realmente, o desfile, viu, de autoridades, juízes do Supremo Tribunal, todos eles, logicamente, já que não estão exercendo a função há 10, 15 anos, e gente que nunca foi entrevistado, porque eles não aceitam isso de falar à imprensa, de ser entrevistado, televisionado, de não aceitar. Até eles estão falando. Porque, e não é isso, também as reformas que eles querem, essa de que eles precisam agora fazer alguns atos dentro da Knesset que eles ainda não sabem exatamente como é que eles vão fazer. Primeiro, tem um presidente da Knesset, que, do momento que mudou o governo pode
o novo governo pode querer trocar o presidente da Knesset, porque o presidente da Knesset, já falei várias vezes, é um cargo importantíssimo. Ele é que rege como é que vão ser os trabalhos, como é que vão se desenrolar os trabalhos do parlamento. Isso é uma coisa muito importante. Ele pode brecar, pode fechar, pode fazer milhões de coisas. E o governo, por enquanto, eles ainda não chegaram a nenhuma conclusão com nada, mas eles estão empacados com duas coisas, o Netanyahu. Ele conseguiu, nunca viu o Netanyahu fazer tanta besteira junto. Ele conseguiu se enrolar de um jeito com os Smotrich, que ele não consegue chegar a um acordo, apesar de horas e horas que eles sentam, de vez em quando, que eles sentam e depois passar 4, 5 dias sem conversar, mas com o Deri. O Deri já estava tudo arrumado. Ele já tinha aceito quais eram os problemas que o Ministério, que eles vão aceitar, etc., etc. Agora, tem um problema, que ele não pode ser ministro enquanto ele tiver com essa culpa que ele tem do processo que ele teve de uma ação ilegal do ponto de vista de impostos. E, para isso, eles têm que modificar essa lei que impede que ele seja ministro. Agora, para fazer isso, eles precisam já ter 61 deputados que assinem, porque mesmo dentro da coalizão que eles têm, tem gente que não aceita isso. Claro. Então, eles querem primeiro o quê? Trocar o presidente da Knesset. Mas, para trocar o presidente da Knesset, eles também têm... o Netanyahu, ele tem que colocar uma pessoa que seja da confiança dele, que nem todos os deputados, os 34 deputados do Likud, todos eles apoiam o Netanyahu cegamente. Ele tem que ter um que apoie ele cegamente, porque ele vai sentar lá como presidente da Knesset, mas ele não vai fazer nada do que ele quer, ele só vai fazer aquilo que o Netanyahu quiser. Então, tem que ser um que vá aceitar cegamente a autoridade do Netanyahu. Então, ele não pode, por enquanto, ele não encontrou essa pessoa, por enquanto, eles não conseguem entrar num acordo, como é que eles vão conseguir fazer isso primeiro, segundo, cancelar a lei, terceiro, legislar a outra lei nova, que permita que o Deri seja nomeado ministro, para eles poderem, então, fazer o juramento do governo. Mas até hoje eles não conseguiram fazer nada. E vamos torcer, né, para ele não conseguir. Não, vai ser horrível também. Não, Rasputin, pelo amor de Deus. Um governo Olha, caras, é melhor ter outras a eleições. situação... Ninguém pode imaginar um ministro como esses, né? A situação realmente está muito complexa. Muito complexa. O que eles estão conseguindo fazer, por enquanto, é uma cisão. Já existia uma cisão política dentro da sociedade israelense muito grande, que eu já expliquei também muitas vezes, que é muito sectorial. Tem os religiosos assim, os religiosos assados, tem a direita, tem a esquerda, tem a direita radical, tem a esquerda radical, tem os que não tem nada a ver com isso, que são do centro, e tem os religiosos separadim, que são separados, que não sentam com os ashkenazim. Então, a sociedade israelense é assim, como se fosse um quebra-cabeças, entendendo, muito grande, porque todo mundo separado. Cada um tem o seu chefe, tem o seu bando, todo mundo separado. Agora,
São 4 partidos só. E dentro desses 4 partidos, eles não conseguem fazer entender nada. Um dos... Radicais, né? Radicalismo, não dá. São todos loucos, né, Ruth? Vamos combinar que são todos loucos, são todos fora da casinha. Eu não posso acreditar que são todos loucos. É um problema de fanatismo ideológico, os outros com fanatismo religioso. Hoje, por exemplo, eu ouvi num programa, Israel está, como a maioria dos países do mundo, está com problemas econômicos. Essa guerra na Ucrânia, já falamos 1000 vezes nisso, tem causado problemas tremendos, uma instabilidade econômica, que está no mundo todo, está todo mundo com problema de inflação. E aqui também, nós temos um presidente do Banco Central de Israel, que são sempre, graças a Deus, pessoas que a gente nunca ouviu falar neles dentro da política, que são estritamente profissionais de economia. Eles nunca apareceram, nunca foram vistos dando apoio a esse ou aquele partido. Eles são completamente afastados de qualquer partido político. É um camarada seríssimo, inteligentíssimo. Existe um problema econômico que tem alta do custo de vida. Então, ele diz que o problema, se você não frear o aumento do custo de vida, você tem vários instrumentos para fazer isso. Um desses instrumentos é o aumento do juro bancário. Então, os juros têm aumentado. Nos últimos 6 meses, aumentou já 0,75%. Então, o último aumento foi agora, na semana passada, mais 0,25%, aumentou o juro. Então, aí, esses que estão entrando agora, ainda não foram nomeados, ninguém, mas já tem um que está num posto muito importante, que é o Gafni, do Torá, do partido Haredim, que ele é o presidente da Comissão de Finanças da Knesset, que ele já está em função. E ele, então, o que vem e diz, ontem declara, que ele vai, dentro da Knesset, atuar para congelar o juro da Mascanta, que é o empréstimo que a grande parte dos jovens, os casais jovens, usam, que o governo concede para você poder comprar a primeira moradia. E é com juros mais baixos, e é com prestações que pode ser de 20 anos, de 24 anos. E é o que a grande maioria dos casais jovens usa. E agora, com esses 3 aumentos sucessivos dos juros, então, a Mascanta, quer dizer, a importância mensal que as famílias que compraram casa e estão pagando agora, aumentou 0,25% do juro, aumentou. Então, o que eles pagam mensalmente aumenta. E ele disse que ele vai, dentro da Comissão de Finanças, congelar os juros desse empréstimo. Agora, isso é uma coisa que ele não pode fazer, porque o Banco Central é que dirige a economia do país, e não Isso é demagogia. Demagogia, pois é. Então, hoje, eu nunca ouvi também esse presidente do Banco Central deu uma entrevista no rádio. Ele disse que a única forma, eu não entendo nada de economia, mas ele disse que a única forma de você conter a inflação é aumentando esse juro básico. Senão a inflação dispara. E ele disse que a camada social que é a primeira a sofrer e a que sofre mais são aquelas camadas que têm
economia baixa, são as pessoas que ganham mal, que ganham pouco, que vivem mal, mas eles também estão pagando mascanta. Mas se aumenta a mascanta deles, mas você consegue frear o aumento do custo de vida, então, quem é que vai ser mais beneficiado são justamente essas famílias que têm muitos filhos e que são as pessoas mais pobres, Mas é que que tá. são Acontece que para o cara que é um demagogo, um populista, esse tipo de atitude não dá voto, não dá popularidade. O que dá popularidade é ele chegar e falar que vai congelar. Aí quem não entende nada de economia, pô, aí o cara é bom, eu não vou pagar mais, eu vou. É isso. Esse Então, é o por problema. isso que o presidente veio a público falar, porque É. ele não fala nunca. O importante é que as pessoas precisam saber disso, né? Porque Exato, às vezes o cara inclusive fala e falou. ninguém sabe, as pessoas não se informam. As pessoas querem a coisa imediata, né? É aquela coisa, aquela solução que vai resolver a vida deles naquele dia. Eles não estão vendo à frente, eles não querem saber do geral. Eles querem resolver o problema deles. Isso é o grande perigo. E é isso que leva também à votação de pessoas inadequadas, porque prometem, prometem, e depois elas não têm como cumprir. É um problema. O negócio é que também, no aspecto dessa ampliação, né, dos poderes do Ministério da Segurança Interna, teve agora uma reunião na sexta-feira, convocaram uns 100 ex-tudo, ex-ministros, tudo gente que estava ligado à política nos territórios ocupados. Eles explicaram que não pode, isso que o Ben-Gvir está fazendo e isso que o Netanyahu concordou, de ampliar os poderes desse ministério, e isso que vou chamar em vez de segurança interna, vai chamar de segurança nacional. Ele disse que não vai essas pessoas todas que serviram ao Exército e serviram na Polícia de Fronteira e foram chefes de tudo que podia ser, toda a oficialidade que já está aposentada, não tem ninguém que falou lá e que explicou isso, eles estão em função de nenhum cargo público. Eles disseram que é impossível. Isso que ele diz que vai fazer, a não ser que eles modifiquem completamente as leis que regem o serviço militar, porque quem rege, quem é o responsável, quem é o soberano nos territórios é o Exército. Não existe ministério e é impossível dividir essa responsabilidade entre o Exército e um Ministério Público Civil, a não ser que você modifique tudo nesse país. Daqui a pouco vão querer mudar o nome do país também, né? Sim, evidentemente, de modo que a mesma coisa com relação por que eles não conseguem, até o Netanyahu não consegue chegar a um acordo com os Smotrich, porque ele quer que passem poderes da administração civil dos territórios para o Ministério da Fazenda. Desde quando que o Ministério da Fazenda vai fazer a administração civil dos territórios ocupados? Difícil, muito difícil. Muito complicado. Vamos ver como o senhor Netanyahu vai se sair, né? Como é que ele vai Enquanto conseguir? isso, vamos aumentando o problema das violências. Hoje houve um atentado também muito desagradável, e justamente continua o fato de que são pessoas
sozinhas, que não têm Lobo nenhuma solitário. ligação com nenhuma organização É um lobo terrorista. solitário, né? Hã? Lobo solitário. É o lobo solitário, só que até Você sabe que uma das nossas ouvintes, ela ontem mandou para mim uma, uma mensagem no meu WhatsApp falando nisso, que é o lobo solitário. Eu digo, mas acontece que aqui em Israel, eu expliquei para ela que eu, quando transmito aqui, muitas vezes eu paro, quero procurar a palavra certa em português, é porque eu procuro ser muito fiel ao noticiário que eu tenho, que é o noticiário de Israel, tanto seja escrito, falado, televisionado. Eu posso buscar notícias no estrangeiro para saber o que eles dizem a nosso respeito, mas daqui, quando eu falo contigo, eu só falo a respeito do que a imprensa daqui anuncia. Não, nada do que vem de fora. E eu procuro traduzir ao pé da letra as palavras. Aqui não se usa essa palavra, esse termo lobo solitário. Se usa terror a yehidim. Terror shel yehidim é terror individual. Yehid é Sim. é único. Então, aqui não se diz isso. É uma... Aí ela escreveu para mim, ela escreveu para mim que, em vez de eu falar terror individual, para usar o termo lobo solitário. Eu digo, mas aqui não se usa isso. Eu não vou introduzir. Cada um usa o que quer. Na verdade, Ruth, é o sentido. É para a gente entender o que... Entender, pois eu entendi, mas eu disse para ela... Eu entendo que você queira ser fiel, mas você está sendo fiel porque, na verdade, o lobo solitário, ele é um terrorista, é o único. Ele está fazendo aquilo Se bem que não. O lobo solitário é aquele que vai lá e faz porque ele vem da cabeça dele, ele vai lá e faz. No caso do terrorista único aqui, ele está recebendo um incentivo para isso. Alguns. E tem outros, como, por exemplo, esse de hoje, que já é um homem de 45 anos, que tem também licença de trabalho só nas colônias, não em território israelense, nas colônias. Ele tem licença de trabalho. E foi lá na região de Benjamim. Ele veio com o carro e viu uma jovem atravessando a rua num enxurro pequeno lá na Judeia, e ele aumentou a velocidade. Nesse ínter, ela já tinha chegado na calçada, ele aumentou ainda mais a velocidade, subiu na calçada e atropelou a moça intencionalmente. Ela estava vestida civil, mas depois que chegou ao hospital, ficou sabendo que ela era uma soldada. Ela está com ferimento grave na cabeça, e de lá ele continuou correndo, mas aí avisaram que, como dali ele estava perto de toda a zona área e perto também de Ramallah, então a polícia de estradas, né, que ficam rodando, receberam a comunicação de que tinha havido esse tipo de atentado, e eles viram um carro que estava passando de direita para a esquerda numa estrada que só tinha 2 pistas, e deduziram que deveria ser esse que está querendo fugir, e se aproximaram e viram que o carro era o mesmo que descreveram para eles. Então, eles atiraram no pneu do carro para ele não poder... Então, realmente, ele teve que parar, mas como ele queria fugir, eles também atiraram, e ele foi ferido gravemente também, o terrorista. E, pelo visto, ele foi levado para o hospital, mas estava em estado desesperador. E a moça também, a jovem, 19 anos, também não está em estado desesperador, diz que ela não tem risco de vida,
mas está ferida gravemente, com ferimentos na cabeça, porque ele arrastou ela uns 100, cento e poucos metros. Ai, Ruth. De modo que é assim. É o que está acontecendo aqui, porque se de um lado também os israelenses que são favoráveis a essa mudança de política interna, principalmente, estão satisfeitos os palestinos. De outro lado, eles estão vendo que a situação deles vai piorar muito mais, de modo que eles estão, um camarada como esse, que não é um pobre coitado, ele tem um carro, e um carro até muito legal, e ele tem trabalho, de modo que você vê, como eles falam aqui, o pessoal do Shabbat, eles diziam, um camarada que acorda de manhã e tem uma ideia, é hoje que eu vou matar um judeu. Não, eu nem sei, porque tem essa coisa da revolta, né? O cara fica revoltado, e tem a coisa já está dentro dele mesmo, e só faltava coragem, né? Aí quando ele vê que o negócio está ficando cada vez pior, aí ele é agora. Porque esses dias todos, esse fim de semana todo, foi de violências. Violência gera violência, é isso aí. Pois é, violência gera violência. De modo que, por enquanto, nós continuamos na mesma. Não tem governo, não tem nada. A música do Chico Buarque. O que não tem governo, nem nunca terá. Nem nunca terá. Não, mas aqui não era assim. Eu sei. Aqui não era assim. Aqui era bem direitinho. Só que agora, realmente, nós estamos atravessando uma fase muito complexa, muito complicada. É isso, Ana Ruth. Vamos ver o que a gente vai para a próxima e vamos ver o que se espera aí dessa semana. O que vai acontecer. Vamos ter esperança de que tenhamos dias melhores e que realmente a cabeça das pessoas entre nos eixos. Isso aí. A gente possa te contar. Não está fácil. Ai. Bom, posso te desejar, Laila Tov? Laila está muito cedo. Erev Tov, bom jogo. E que a gente receba melhores notícias. O que vai acontecer? Aliás, deixa para outra hora. Ok. Então, vamos lá. Tá bom, querido. Um beijo e obrigado mais uma vez pelas suas informações. Muito obrigada a você também por ter paciência de me ouvir. Imagina. Ok. Beijo, Ruth. Beijo também e muito obrigada aos nossos ouvintes e espectadores. E gostei muito de receber essa mensagem de uma das nossas ouvintes, e quem quiser pode mandar, é ótimo. É bom, porque aí dá para responder também, esclarecer.